Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, do canal Espiritualidade Independente. Hoje fazendo uma parceria mais do que prazerosa com o Babá e Falana do canal Despertar Espiritual. Então estaremos aí com esse vídeo nos dois canais. Tudo bem, Babá? Tudo bem, Fábio? Olá, amigos do canal Espiritualidade Independente. Olá, amigos do canal Despertar Espiritual. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fábio Santos, por essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz que a gente está fazendo esse vídeo junto e o maior prazer de ser o primeiro convidado do seu canal. Eu estava dando uma olhadinha lá, não teve nenhuma entrevista ainda, então mais do que uma honra de ser o primeiro aí estreando o seu YouTube, hein? Que legal. Eu fico muito feliz porque, na verdade, é um convite antigo que você havia feito quando esteve aqui em Portugal e não tinha aparecido oportunidade na época e agora nós conseguimos aí bater as nossas agendas para poder falar um pouquinho sobre espiritualidade independente e também sobre o despertar espiritual individual, né? Legal. Acho que é importante, né? Eu não sei se todo mundo do seu canal, acho que eu posso fazer uma breve apresentação minha para o pessoal do seu canal e você uma breve apresentação sua pro pessoal do meu canal, para a gente poder ter isso já tirado do nosso caminho, digamos assim, bater o nosso papo. Mas eu diria que todas as minhas informações estão no meu site está aqui embaixo, fabsantos.com, né, fabsantos.com, mas breve, sendo muito breve, eu sou autor, palestrante, tenho 3 livros publicados, dou cursos na área de espiritualidade, tenho esse canal de espiritualidade independente, tanto no YouTube quanto no Facebook, no Instagram. Na verdade, eu sou um curioso estudante do despertar espiritual e resolvi abraçar. E aí, eu não sei se é uma missão ou se é esquizofrenia da minha cabeça, de compartilhar um pouquinho do que eu vou descobrindo na minha caminhada do despertar espiritual. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo, né, Babá? E você? Bom, na verdade, eu sou filho de uma mãe evangélica, de uma avó católica, e eu comecei o meu caminho dentro das religiões espíritas quando eu tinha 15 anos, levado por um amigo meu, né, do colégio militar, e fui parar numa casa de umbanda. Daí começou o meu desenvolvimento, né, há mais de 25 anos atrás, isso foi em dezembro de 1994. Dessa casa de umbanda eu fui para uma outra casa maior, de lá esse amigo também me levou ao candomblé, passei por uma série de obrigações dentro daquilo que era necessário conforme sacerdote da casa, ao qual sou muito grato a essa religião, mas com o tempo o meu sacerdote de candomblé resolveu se dedicar à religião tradicional iorubá, Ixexé Lagbá, Senhorixá Ibilé, que é a origem, né, do culto de orixá na Nigéria. Então eu segui essa mesma orientação, porque não fazia sentido, né? O meu sacerdote iria deixar de praticar candomblé e passar para a religião tradicional iorubá, e como era da casa dele, não faria sentido eu tomar um caminho distinto. Então, segui pela religião tradicional iorubá, mas durante esse tempo todo eu nunca deixei a Umbanda, né? Por acreditar nos princípios, nos valores dessa religião, como a religião de caridade, de gratuidade, de fraternidade, de bondade. Então, eu sempre fui um bandista, fui ao candomblé somente por indicação de um amigo, porque na verdade eu precisava na época ver meus orixás de cabeça, cuidar dos santos, como se diz na linguagem popular, e depois acabei na religião tradicional iorubá por uma circunstância do destino, aí uma necessidade espiritual, seguindo os caminhos do meu sacerdote. Então hoje, né, eu sou um sacerdote umbandista, também sou a Oifá, sou a Lorixá, sou a Jé e sou pactuado com as Iás, ancestrais femininas. Então eu tenho bastante, digamos assim, bagagem na religião tradicional iorubá e também tenho casa de umbanda aberta, porque eu levei as duas religiões separadamente, em paralelo, por acreditar que não se deve misturar ritos religiosos, né? Eu acho que cada rito deve ser mantido na sua originalidade. Então, eu mantive a Umbanda esse tempo todo, durante esses 25 anos, uma parte no Brasil, depois na Inglaterra e hoje em Portugal. Diretamente, eu abri 4 casas de Umbanda, 2 casas de religião tradicional iorubá, e mantive paralelos cultos, porque existem públicos que têm necessidades especiais em cada vertente.
acredito muito na importância da religião como sacerdote, tanto no Ixexé quanto na Umbanda, paralelamente, separadamente, obviamente, porque eu não misturo os ritos, mas eu acredito que existe uma necessidade específica para cada pessoa tem um caminho, uma necessidade espiritual, e por isso eu mantive os caminhos em paralelo, até porque eu não acredito em abandonar a sua crença, né? Eu acho que você até pode mudar de crença e de convicção, isso é normal, mas não havendo mudança de crença ou de valores, eu acredito em agregar, né? Se você está na sua Umbanda e por alguma necessidade você tem que se iniciar no culto de Ifá, você não vai simplesmente abandonar a Umbanda, abandonar seus guias, seu caboclo, seu preto velho, sua criança e dizer, bom, a partir de agora eu não preciso mais de vocês. Não é assim que eu vejo a espiritualidade. Então eu carreguei a bagagem da Umbanda, continuei com meus templos abertos durante esse tempo todo aí, né? Depois que eu me tornei sacerdote, na Inglaterra, com Casa Aberta, Portugal também, e me iniciei na religião tradicional iorubá e passei a trabalhar com essa vertente também, como ofício, né? De Babalaô, de Olorixá e de Odé. Enfim, então, esse é um pouco, desculpa me estender, Imagina. mas esse é o meu background religioso, né? Fui criado numa família que não tinha nada a ver com as religiões afro e fui levado às religiões afro, inicialmente através da religião brasileira, depois afro-brasileira, até chegar na religião tradicional iorubá, por uma necessidade espiritual que me foi revelada através de oráculos, através dos guias, e assim eu fui seguindo as orientações dos sacerdotes e sou muito realizado como sacerdote. Porém, eu acredito que o despertar espiritual ele está além das religiões. E eu quis criar um canal em que as pessoas pudessem se encontrar espiritualmente, elas pudessem realmente abrir os olhos para o seu interior e também para a infinitude da grandiosidade de Deus, paralelamente ao processo religioso para quem segue um processo religioso. E, paralelamente à sua falta de crença para quem não tem crença, para quem é ateu ou para quem não segue processo religioso nenhum. Porque o despertar espiritual, para mim, ele é individual e ele é separado do processo religioso. Nós sabemos que religião vem de religar e religar-se a Deus, mas com o tempo esse processo de se religar a Deus, ele passou, na minha visão, a ser muito dogmático. Então, acabou se perdendo no caminho aí, durante os séculos, o processo de conexão interna com a sua centelha divina de Deus. E aí as pessoas passaram a se preocupar muito mais com os ritos em si do que com a essência daquilo. Então, chegou um ponto da minha vida que eu estava praticando a Umbanda, né, com a Casa Aberta, atendendo gratuitamente, cumprindo o meu ofício como babalaô, atendendo as pessoas, e eu precisava também ajudar a pessoas que não queriam seguir um caminho religioso, mas que precisavam de uma orientação sobre como se encontrar, como fazer o seu despertar espiritual. E aí eu pensei, nunca quis abrir canal do YouTube, né? Porque eu acho que já tem canais maravilhosos por aí, como o seu, por exemplo, e que fazem um trabalho maravilhoso. Eu achava meio redundante, até porque eu não gosto muito de expor, eu prezo muito pela minha privacidade. Mas eu achei que existia um mercado de várias pessoas que não estavam sendo, digamos assim, cuidadas, não estavam sendo orientadas ou não estavam recebendo o seu cantinho, porque são pessoas que às vezes vêm, seja da igreja evangélica, seja de uma igreja católica, seja do espiritismo, seja da Umbanda, do Candomblé ou do Xexé, e essas pessoas, com o tempo, algumas delas param de se identificar com os processos religiosos e se perdem no caminho, porque elas nem chegaram a ter um despertar espiritual, elas simplesmente repetiam ritos mecanicamente durante décadas e elas nem conseguiram chegar a um nível em que elas conseguiram se encontrar. Mas era isso que eu gostaria de passar a palavra para você e dizer, perguntar, pedir para que você compartilhasse aí um pouco da sua visão sobre, primeiro, espiritualidade independente, que é o seu canal, né? O nome do seu canal. O que é espiritualidade independente para você, Fábio? Babá, acho que você colocou fez uma boa introdução, porque agora fica mais fácil explicar, né? A espiritualidade independente é essa busca interna que você mencionou, essa volta para a essência, que por N motivos que a gente pode discutir aqui,
Antes as pessoas buscavam exclusivamente, estou falando de história da humanidade, digamos assim, na religião ou em alguma figura como um religioso ou uma figura que se torna uma autoridade dentro de uma espiritualidade. E a gente pode buscar desde a época aí dos faraós ou até antes, né, na história, milênios atrás na história da humanidade, ou até agora, atualmente, tanto nos padres, nos pastores, nos pais de santo, enfim, as pessoas buscando na autoridade uma saída, uma resposta para as questões que eu acho que são intrínsecas do ser humano, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo, enfim. E a espiritualidade independente, do jeito que eu enxergo, é essa busca voltada para dentro. Não mais buscando fora, não mais buscando num livro, ou numa religião, ou numa figura líder de alguma religião, um religioso, nada fora, mas dentro. Mas, obviamente, tendo todas essas coisas que a gente está mencionando, tanto o livro, quanto o curso, quanto a religião, quanto o religioso, como ferramentas, como meios de encontrar a espiritualidade verdadeira que está dentro e não está fora. Então, quando eu falo espiritualidade independente, ela vem perfeitamente ao encontro com o que você disse da espiritualidade ser algo individual. E eu digo que essa responsabilidade é individual e intransferível. Ninguém pode despertar pelo outro, né? Mas não quer dizer que a gente deva fazer isso de uma forma solitária. Inclusive, eu acho que juntos a gente pode até caminhar mais rápido do que separado, né? Então, essa busca interna, para fechar e resumir, uma busca interna, uma busca independente, ou seja, eu não dependo de nada nem de ninguém, mas eu me apoio, eu posso me apoiar, eu posso usar as ferramentas que o mundo me traz, como as religiões. Você mesmo mencionou agora há pouco, pessoas que me procuram que vieram do catolicismo, que vieram do protestantismo, que vieram do espiritismo, ou seja, são estágios na vida da pessoa, né? Olha que coisa interessante, as pessoas passam por estágios até, mesmo religioso, vai chegar um momento e vai perceber, opa, eu estou procurando fora alguma coisa que na verdade está dentro. Então, a espiritualidade independente, da forma que eu vejo, é falar para as pessoas assim, opa, gente, atenção, é dentro, não é fora, né? Tudo isso são ferramentas úteis, com certeza absoluta. Eu também passei pelo catolicismo, passei pelo protestantismo, passei pelo espiritismo, passei rapidamente pela Umbanda. Até eu falo assim, peraí, todos são ótimos dentro dos seus propósitos, dos momentos de vida, né, daqueles degrauzinhos que os seres humanos percorrem na sua vida. Mas na verdade eu estou procurando algo que está dentro de mim. Então eu falei, poxa, eu preciso me tornar independente de tudo isso que eu estava dependente. Quando eu passei pelo catolicismo, eu fui dependente do catolicismo. Quando eu passei pelo protestantismo, eu fui dependente do protestantismo. Eu fui dependente do espiritismo, até perceber que eu tinha que olhar internamente, né? E aí a gente pode... queria até seu comentário, Babá, aqui. Eu acho que dá para a gente fazer uma análise em termos desta procura do ser humano por uma espiritualidade. E como, obviamente, a maioria esmagadora das religiões não foram criadas para atrapalhar as pessoas, né? Elas foram criadas para ajudar as pessoas na procura do despertar espiritual, pelo menos na intenção, né? Mas hoje a gente vê um fenômeno das pessoas muitas vezes largando a religião, largando as religiões, né? Na sua visão, por que você acha que isso está acontecendo? Eu diria principalmente nos últimos 10 ou 15 anos. Não sei se você tem essa mesma percepção. Bom, primeiramente eu gostaria de falar a todas as pessoas que mantêm uma religião como eu, né, que levam ainda adiante o meu terreiro de Umbanda, o meu Ebé de Ifá, que o objetivo aqui não é descreditar as práticas religiosas, pelo contrário. O objetivo aqui é um despertar espiritual para a espiritualidade independente.
E como você mesmo falou, isso pode ser feito numa comunidade religiosa, assim como pode ser feito de uma forma isolada, assim como pode ser feito por uma pessoa que não tem sequer uma crença em Deus. Ele é um ateu, mas ele pode ter um despertar da própria espiritualidade dele, Sim. dessa conexão com a essência interna dele. Por que eu acho que isso tem acontecido? Eu concordo plenamente com você, porque eu acho que a frequência vibratória do planeta está mudando conforme a gente pode até entrar nesse quesito com seus detalhes mais adiante, mas eu acho que a frequência vibratória do planeta está mudando e as pessoas hoje em dia não aceitam mais o excesso de dogmatismo que existe em algumas situações religiosas. Não estou generalizando, por isso estou falando aqui em algumas situações. As pessoas estão com a era da informação, né? Com o advento da internet, das redes sociais. Aquilo que era restrito a um pequeno núcleo limitado e restrito sacerdotal, os segredos, o alô, o mistério, né? O velado está sendo desvelado. Né, os segredos da religião tradicional iorubá, hoje em dia estão fazendo, por exemplo, um sacrifício lá na Nigéria, você está vendo aqui em Portugal, ou na Inglaterra, ou no Brasil, ao vivo. Ou estão fazendo uma gira de Umbanda lá no Brasil, você está acompanhando aqui na Europa. Então, hoje, com a era da informática, o advento da internet e da popularização das redes sociais e do visual, do audiovisual, as pessoas têm uma quantidade de informações muito maior. Com essa quantidade de informações muito maior, elas passam a ter acesso a informações que antes eram restritas ao corpo sacerdotal. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a mudança de vibração de frequência planetária. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma expansão de consciência e uma aceleração em todos os processos que a gente está vendo acontecendo no mundo, inclusive um deles que é a polarização entre as opiniões, né? Mas isso é um outro assunto para a gente não perder o foco. E terceiro, que ao passo que as pessoas estão mais esclarecidas, elas passam praticamente a ter quase a mesma quantidade de informações, se não o mesmo, se não até mais em alguns casos, do que os sacerdotes. Então, não há mais aquela idealização do sacerdote como sendo enviado de Deus. O sacerdote passa a ser um medianeiro apenas. Ele passa a ser um orientador. Ele passa a estar no mesmo patamar que as pessoas. Então, os sacerdotes que têm naturalmente, né, boa intenção, bom caráter e que realmente querem exercer o seu sacerdócio com boa intenção, ele vai adotar uma postura de igualdade e vai utilizar uma linguagem que não vai conduzir as pessoas, mas que vai mostrar o caminho para que a própria pessoa siga no caminho da sua espiritualidade e tenha o seu despertar espiritual no seu próprio momento. Coisa que antigamente, há muitos anos atrás, era mais demorado por falta de informação, por uma frequência vibratória planetária diferente, pela questão das pessoas serem mais, digamos assim, coniventes com os dogmas religiosos, né? Conforme nós fomos passando aí, né, pela era aí do racionalismo, do iluminismo, do romantismo, as ideias foram mudando, entendeu? E as pessoas foram mudando também de uma espiritualidade idealizada ou uma que você colocava todas as suas responsabilidades na mão do sacerdote, que colocava todas as responsabilidades na mão de Deus, era o sacerdote que te perdoava, era o sacerdote que te punia, porque ele era um enviado de Deus. Hoje já não, a descoberta espiritual ela é individual. Então, por um lado, é muito positivo, né, porque as pessoas têm um senso maior de responsabilidade, aquelas que conseguem perceber, aquelas que já são despertas, né, ou que estão no processo de despertar espiritual. E, por um outro lado, também é bem perigoso, porque as mídias sociais, né, as redes sociais, a internet também podem ser meios de manipulação de massa, e as pessoas que não têm, digamos assim, uma visão do que está acontecendo, das reais intenções dos sacerdotes mal intencionados, acabam sendo manipuladas, mesmo pessoas que têm uma boa formação acadêmica, que têm um nível de inteligência
grande e acabam sendo manipuladas para serem ainda mais dogmatizadas, ainda mais fanáticas. Então, na minha visão, está acontecendo uma rápida polarização entre as pessoas que estão realmente descobrindo a sua espiritualidade e estão se elevando, seu padrão vibratório, e as pessoas que estão ficando para trás e que estão se afundando cada vez mais nos dogmas religiosos. Não quer dizer que essas pessoas não sejam inteligentes. Muitos são inteligentes, muitos são pesquisadores, muitos são até acadêmicos, mas não conseguem enxergar além da aparência, né? Eles não conseguem enxergar a essência, eles ficam presos à matéria, ao dogma, ao ritual, e esquecem o que está por trás, que é a humanidade, o seu próprio descobrir como ser, né? Como centelha divina, ou como você queira. Então, acho que as pessoas, elas hoje não aceitam mais, em grande parte, não todas, uma espiritualidade em que te diga o que fazer, como fazer. As pessoas querem ter independência, querem ter o seu livre-arbítrio, o seu espaço, as suas decisões respeitadas. Já outro perfil de pessoas, que é o mais manipulável, eles continuam naquela visão de colocar toda a sua responsabilidade na mão de alguém. E são essas que são mais facilmente manipuladas por aqueles grandes manipuladores de massa, cujo objetivo não tem nada de religioso, né? O objetivo aí é financeiro, é político, enfim. Mas eu concordo com você. Não sei se me estendi ou se respondi toda a sua indagação. Não, tá perfeito. O que eu acho interessante, enquanto você estava falando aqui, estava encaixando algumas coisas na cabeça, porque essa mudança que está acontecendo na religião, ou na forma como as pessoas encaram a religião, a espiritualidade, eu acredito que vem de mãos dadas com uma mudança comportamental de uma forma mais ampla da humanidade. Se a gente observar, por exemplo, como o mercado de trabalho era nos anos 80 e como ele passou a ser nos anos 2000, por exemplo, então antes tinha aquela hierarquia fixa do chefe, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente escutou muito isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na carreira, escutava muito isso, né? Agora, hoje em dia isso não existe mais, né? As empresas estão com estruturas matriciais, ou seja, você não tem mais um chefe, você tem facilitadores. Então, as pessoas também estão tendo mais espaço, e com isso tem mais espaço para questionar. Ou seja, não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se a pessoa que recebe uma ordem do chefe hoje em dia achar que aquilo é antiético, achar que aquilo não faz sentido, ela pode questionar aqui, mas por que você está me pedindo para fazer isso? Qual é a sua intenção? No que vai dar? Então isso também, traduzindo para a religião, vem ao encontro do que você disse do questionar os dogmas. Então eu não aceito mais uma afirmação que antes era indiscutível. Hoje eu quero discuti-la, eu quero saber o porquê que eu vou ter que fazer aquilo. Por exemplo, vou aqui meter o dedo aonde eu não devia, mas eu não tenho conhecimento, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. Se você passa um ritual para alguém fazer em casa, fala, poxa, dá para você fazer. A pessoa, mais do que o direito, eu acho que ela tem o dever de perguntar o que ela está fazendo. Né? O que significa aquilo que ela está fazendo? Né? Até eu acredito, na minha humilde ignorância aqui, que ela saber o que ela está fazendo dá mais força ainda naquilo que ela está fazendo. Naquela cocriação, na cocriação que vem do cardíaco, que vem da emoção, dela sentir aquilo que ela está fazendo. Então, eu acho que esse questionamento de dogmas, questionamento do que você está me pedindo para fazer alguma coisa, eu quero saber o que vem também, claro, tá super ligado com conhecimento, quer dizer, eu preciso estudar para saber aquilo que vai me ser explicado. Nem sempre eu vou conseguir entender, vou ter que ir atrás. Isso é extremamente interessante. E por outro lado, aquilo que você disse também dos sacerdotes, e aí ampliando, de uma minoria, mas que incomoda muito, dos manipuladores, que também ocorre dentro de empresa, que também ocorre dentro da política, que também ocorre dentro de casa, que ocorre em qualquer área, né? Que é aquela pessoa que não tem o objetivo, principalmente um sacerdote, que ele basicamente entrega a sua vida a serviço do próximo.
né? Ele abraça a missão de ser um meio entre o espiritual e o físico, né? E aí, a partir do momento que, por um motivo ou outro, a gente sabe como o ser humano funciona mais ou menos, ele começa a acreditar que ele é a causa e não o meio, né? E aí pode ser pego nas armadilhas do ego, nas armadilhas do dinheiro, que você bem disse. Então o dinheiro passa a ser o número um na vida dele, não mais o serviço ao próximo. E tem que ganhar dinheiro mesmo, todo mundo tem que ser remunerado, não é essa a questão. A questão é o dinheiro em primeiro lugar, né? Ou a fama em primeiro lugar, enfim. Isso cruzando com esse momento da humanidade em que as pessoas estão mais bem informadas, que as pessoas estão questionando, começa a bater de frente. E quando as pessoas começam a bater de frente, infelizmente atrelam o personagem à religião. Porque é aquele personagem que elas conhecem, né? Então, assim, por exemplo, se eu frequento uma casa de umbanda e o pai de santo, a mãe de santo lá, começa a ter um ego um pouco mais forte, começa, né, complicar um pouco mais, eu vou atrelar aquela figura, aquela experiência que eu estou tendo à religião. E a religião, na verdade, ela teria duas caras. E aí eu gostaria do seu comentário, obviamente. A primeira, a religião como ela é, ou seja, a filosofia, os ensinamentos e tudo mais. E a religião na prática, que na verdade nada mais é do que o conjunto das ações de humanos, né? Sem humanos não tem a religião. Então a gente precisa de pessoas para colocar aquilo em prática. E como as pessoas colocam aquilo em prática, ditam como aquela religião vai ser na prática. Ou seja, e se eu tenho muita gente com ego, aquilo descola do seu propósito inicial. Né? Mais ou menos aí que eu queria chegar. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, respondendo a primeira coisa que você comentou aí, no caso, estamos seguindo aqui a trajetória, né, da religião tradicional iorubá, por exemplo. Sempre que eu vou fazer um ebó, obviamente que a gente tem alôs, a gente ainda tem que manter certos segredos, até porque nós temos juramentos de certas coisas que a gente não pode revelar. Mas dentro daquilo que se pode revelar, eu diria que é uma boa parte, é importante sim explicar ao cliente o porquê dele estar fazendo aquilo, o porquê daquele ritual está sendo exercido daquela forma, porque justamente como você falou, ele vai ter uma conexão maior com aquilo. A partir do momento que ele está compreendendo, ele tem a conexão intelectual. E ele passa a ter, então, uma conexão emocional com aquilo que ele está fazendo. E não só uma conexão emocional, porque essa conexão emocional ela pode se perder com o tempo. Mas a partir do momento que você racionaliza, você raciocina o que você está fazendo, você consegue chegar a níveis mais profundos de compreensão e aí você mantém por mais tempo até a fé naquilo que você está fazendo, porque você consegue compreender. Aí você vai se interessar por estudar, por se aprofundar mais naquele ritual. Não que você venha se tornar um sacerdote, porque isso é uma escolha pessoal, um destino, um caminho de alguns. Né? Nem todos têm essa missão aí, ou esse caminho, esse carrego, vamos dizer assim. Mas eu acredito que seja muito importante fornecer as informações que não vão quebrar com os tabus religiosos, que não vão, digamos assim, ofender aos mistérios que devem ser ainda velados dentro da religião. Tudo que se puder explicar à pessoa, eu acho que é importante para que ela possa realmente ter uma conexão verdadeira com aquilo que está sendo feito, que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é evitar com que os charlatões, né, com que as pessoas que são enganadoras, possam tirar proveito da boa-fé das pessoas. A partir do momento, por exemplo, que você sabe como funciona o método do jogo de búzios por Odu, por exemplo, se você for um sacerdote que está te enganando, você vai entender, porque você conhece a caída dos búzios. Eu estou dando um exemplo. E hoje em dia isso tudo está na internet, aí aberto para todo mundo saber. Então, um certo nível de abertura eu acho fundamental para que as pessoas tenham uma real conexão mental e emocional com aquilo, mas também para que elas não sejam enganadas pelos charlatões. E, em terceiro lugar, por aqueles que manipulam, né? Porque eles podem até estar realizando ali um ritual verdadeiro, mas eles estão manipulando, às vezes, o ritual em interesse próprio. E esse interesse pode ser
algum interesse pessoal, pode ser algum interesse espiritual de controle de massa ou de controle de mente, o famoso vampirismo, né, mental energético, ou ele pode ser um interesse financeiro. Então, eu acho importante, sim, que essas práticas mudem, eu acho importante que o nível de consciência dos sacerdotes mude, e isso já está mudando rapidamente, né? Agora, está mudando para melhor e para pior também, porque ainda existem sacerdotes que insistem em ser, digamos assim, os únicos donos da sabedoria suprema, os verdadeiros donos toda a razão. Ainda existem sacerdotes que insistem em ser os donos da verdade. Ainda existem sacerdotes que usam do poder que tem, por exemplo, nas religiões afro, para intimidar pessoas, para ameaçar pessoas com magia. No caso das igrejas, né, pentecostais, ainda existem sacerdotes que ameaçam pessoas. Se você não doar o dízimo, não fizer essa contribuição, você vai para o inferno, ou Deus não vai te abençoar. Então, está mudando para melhor e para pior. E aí é que entra a questão da polarização, que eu gostaria que você explicasse em termos vibracionais, se você puder, com relação à mudança de frequência planetária. Claro, sem problema nenhum. Um comentário antes dessa questão que eu acho, e aí eu me solidarizo com as pessoas, porque é extremamente difícil para o leigo identificar as pessoas que manipulam. A não ser que seja algo mais explícito, mas mesmo quando é explícito, as pessoas ainda pegam, estão ainda muito, diria, deslumbradas com os rituais ou com outras coisas que acabam. Quando uma pessoa quer fazer mal a outra, para mim tá tão óbvio que ali eu não vou, né? Mas tem gente que ainda desenvolve isso. Então eu me solidarizo com as pessoas. É extremamente difícil. Eu diria que quando a gente precisa estar esperto para observar quando uma pessoa, e aí amplamente, não precisa ser sacerdote, qualquer pessoa na nossa vida quer manter um ciclo com a gente de ida e volta, né? E quando é um sacerdote, ou seja, ele nunca te dá os meios para você atingir o seu despertar. Ele está sempre criando uma dependência para você voltar. E essa dependência ela é energética, ela é física, ela é financeira. E você sempre tem que voltar e continuar fazendo. Você nunca vai conseguir resolver as coisas por você, né? Sempre tem que ficar voltando, né? Então é isso que eu queria comentar. Em termos energéticos, essa mudança de gradiente frequencial que você comentava, a gente pode observar através da frequência Schumann, né? Que a frequência nada mais é do que a frequência eletromagnética do planeta Terra. Quando ela foi descoberta, e ela basicamente acredita que tenha sempre seguido o mesmo número, ela estava mais ou menos em 7,84 Hz, né? Ciclos por segundo de onda. Frequência de onda, né? E ultimamente, principalmente desde os anos 80 tem variação, mas eu diria que nos últimos 10 anos e nos últimos 2 anos de uma forma gritante, essa frequência Schumann já passou dos 100, já chegou quase, na verdade, a mais de 180 Hz no ano passado. E hoje, usualmente, eu acompanho ela quase que diariamente, ela está acima dos 40, 20, 40 Hz. Então, você imagina todas as consciências, todos os corpos energéticos, encarnados e desencarnados dentro do ambiente do planeta Terra, dentro da egrégora do planeta Terra, que antes estavam ali ressonantes, com uma frequência de 7,84, de repente se encontram de um dia para o outro, porque 10, 15 anos num tempo planetário não é nada. Nada, é um instante, é praticamente instantaneamente. O planeta começa a vibrar 5 vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais, e muito mais do que isso em algumas vezes. Qual que é o impacto dentro dos nossos corpos energéticos? Porque nós também somos seres eletromagnéticos, não só nos nossos corpos espirituais, mas o nosso cérebro também emite ondas de Hertz em vários níveis, né? Então, essa consequência é exatamente isso que você comentava. Na parte espiritual é o despertar. Eu sempre falo que é um pé na bunda do despertar que o universo está dando na gente. Agora, por que isso está acontecendo? Eu posso falar aqui rapidamente 2 motivos. Primeiro, a gente sempre tem que olhar para o Sol
para ver como o Sol está. Mas nesse momento a gente está num período que chama solar mínimo. O Sol passa 11 anos, de 8 a 11 anos, no solar mínimo e de 8 a 11 anos no solar máximo. São ciclos. A cada fim de ciclo, o Sol inverte a sua polaridade. O Polo Sul fica o norte e Sul inverte, né, o positivo e o negativo. E ele passa ou do mínimo para o máximo ou de máximo para o mínimo. Quando ele está no mínimo, a atividade dele está pequena, ou seja, ele não, o seu campo vibracional, o seu campo eletromagnético está mais fraco, digamos assim. Ele está com pouco flash solar, está com pouco magnetismo. E no solar máximo é o contrário. O campo dele está muito forte e ele está com muito flash e tudo mais. Então, o fato do campo solar estar mais fraco está desprotegendo a Terra de coisas externas, de influências externas. Quais são as duas principais influências externas que a gente está enfrentando nesse momento? Primeiro, a gente está passando pela famosa nuvem de fótons. Fótons da partícula da luz, né? Na verdade, não é que isso veio em cima da Terra, nada disso. A Terra tem como a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de outro lugar, esse outro lugar gira em torno do centro da galáxia, e a galáxia também está andando no universo. Então, existe uma parte da galáxia que tem uma nuvem de fótons, e é lá que o sistema solar está girando nesse momento, está passando, tá? Então, isso faz com que todo o eletromagnetismo, não só da Terra, como do sistema solar inteiro, né, as partículas se excitem. Então, se a gente for medir todas as frequências, não só da Terra, que eu já mencionei, mas de todos os planetas, essa frequência está alterada. E um segundo motivo, a gente está recebendo uma carga eletromagnética do centro galáctico. E aí não é que tem alguém apontando para a Terra, mais uma vez. Essa carga está num certo espaço e tempo galáctico, aonde o sistema solar está passando nesse momento. Por isso que todas as previsões dos maias, as previsões de filosofias, religiões, doutrinas do passado, falavam numa nova era, ou era de aquário, ou era de ouro, ou 2012 dos maias e tudo mais, que era um fim de um ciclo e um começo de um novo ciclo. Esse começo do novo ciclo é explicado cientificamente, com a razão, da forma que eu estou aqui brevemente explicando aqui para o pessoal que está escutando a gente, vendo a gente, mas é basicamente por isso. E por isso que a gente está... Essa reação, essa polarização, essa ansiedade ou inquietude que a gente vive como ser humano no planeta tem muito a ver com essa ressonância eletromagnética que a gente está passando nesse momento, Babá. É interessante você falar isso, porque a gente pode fazer um paralelo entre diversas religiões, né? Se você for olhar, né, na questão bíblica, existe também a menção, né, aos astros. Se você for olhar, né, no Alcorão, né, no Corão, também existe uma menção aos astros. Se você olhar na religião tradicional iorubá, existe também o culto à lua, o culto ao sol, né? E os orixás, de forma geral, estão intrinsecamente ligados às forças da natureza, né? Inclusive, a gente sabe aí que as marés são influenciados também pela lua. Dentro da Umbanda esotérica existe também uma série de explicações nessa vertente de Umbanda, né? Que associa, né, as 7 vibrações originais dos araxas, ou dos araxás, ou dos orixás, como queira chamar, aos corpos celestes, né? Planetas também, estrelas como o Sol e a Lua, enfim. Então, há toda uma associação em diversas crenças religiosas, como na astrologia, que não é uma religião, mas é um estudo, né? E esse estudo da astrologia também fala da influência dos astros na frequência vibracional das pessoas, na vida prática das pessoas. Então, se você for olhar diversos segmentos, vamos dizer assim, filosóficos ou religiosos ou científicos, você vai ver que os astros estão influenciando a nossa vida desde sempre. E com essa mudança de frequência vibracional, como nós temos chakras, né, no plano astral, que estão ligados diretamente aos plexos, que estão no nosso corpo físico, e que estão diretamente ligados ao funcionamento dos nossos órgãos, essa frequência vibracional mudando,
ela vai afetar o nosso chakra no corpo astral, vai afetar os nossos plexos no corpo físico, vai afetar o nosso funcionamento cerebral, nossos neurônios, o nosso equilíbrio, né, da água que a gente tem no organismo, vai afetar o funcionamento dos nossos órgãos, e aí é que a gente tem um grande desafio. O desafio é a aceleração. É a aceleração do aprendizado, nós somos compelidos cada vez mais. E isso você muito bem falou, não é só na questão religiosa, mas também nas empresas. Hoje em dia você não pode entrar numa empresa como contínuo e esperar 40 anos para se aposentar como presidente. Hoje em dia você tem um trabalho, amanhã você pode não estar mais nessa empresa. E a empresa exige muita qualificação, exige com que você esteja em constante movimento, estudando, se qualificando, aprendendo, e isso acontece também dentro da religião. Hoje em dia, para você se manter, digamos assim, atualizado, para você poder manter uma prática religiosa em que você realmente possa ajudar as pessoas, você cada vez mais tem que estudar, não só na teoria, mas também na prática. Quando eu digo estudar, eu falo do aprendizado prático também das religiões, e se aprofundar muito mais. E principalmente abrir a mente, né? Então, essa aceleração, ela está acontecendo em todos os campos. E a religião é apenas um microcosmos, né, desse macro que está mudando, né, dessa nova era que está chegando aí. Então, é o que eu falo sempre com questão da religião em outro país, quando as pessoas perguntam, nossa, como é praticar o Ixexé na Inglaterra? Como é praticar Umbanda na Inglaterra ou em Portugal? É natural que as pessoas, os brasileiros, né, que moram naquele país, sejam o primeiro contato com aquela religião, porque a gente já tem contato com essa religião no Brasil, as pessoas procuram no exterior aquela religião. Mas até esses mesmos brasileiros que residem no exterior, eles têm uma mudança de frequência vibracional, por exemplo. Por quê? Porque eles estão inseridos em uma nova egrégora, em uma nova cultura. E essa cultura, ela vai exigir no trabalho que eles tenham um certo tipo de comportamento. E essa cultura vai exigir que eles tenham um certo tipo de comportamento com o seu companheiro, com a sua companheira no lar, vai exigir que eles tenham um certo tipo de comportamento com seus filhos. Então a pessoa vai se moldando, ela vai se mudando e se acostumando ao país onde ela reside. Então a religião também se adapta àquele país onde ela está nascendo, né? A diáspora, né? O que chamam de diáspora. Então ela tem que haver uma adaptação. Eu acredito que os fundamentos devem ser mantidos naturalmente, porque senão a gente perde aí a essência, né, do rito religioso e passa a ser outra coisa. Mas acredito também na evolução da religião para acompanhar as necessidades de cada egrégora, de cada país, de cada tempo, né, os novos tempos, no mundo inteiro, o país em que aquela religião está, a necessidade individual daquela coletividade é diferente de um país para outro, é diferente da década de 40 para a década de 90. Então, tudo isso está mudando muito rápido. Então, às vezes, a gente se sente sobrecarregado, às vezes a gente vai se sentir desgastado energeticamente. Aí eu acredito muito no poder da meditação, e para quem tem também a crença, né, na questão da reposição energética, seja lá da forma como você acredita que deve fazer essa reposição energética, eu acredito que é muito importante você se voltar para dentro de si, para, digamos assim, recuperar as forças, porque realmente está sendo exigido muito de nós, para aqueles que têm um relacionamento no casamento, para aqueles que são solteiros, mas têm a sua rede de amigos, é um relacionamento também, se exige muito mais hoje em dia, e às vezes você não recebe o mesmo em troca, no trabalho, na religião, na rua, no convívio com as pessoas. A gente está num mundo em que você está recebendo informação, input e cobrança a todo tempo de uma forma muito veloz. Então, quem conseguir se sutilizar, se fluidificar, para conseguir elevar o seu padrão vibratório, vai poder acompanhar. E quem não vai ficar para trás. E são esses que são os manipulados pelas grandes, digamos assim, manipuladores religiosos, né? Os falsos sacerdotes, né? Os lobos em pele de cordeiro, digamos assim, porque eles vão pegar as pessoas mais frágeis, aquelas que não conseguem acompanhar as mudanças no nível de vibração, no nível de consciência,
no nível de espiritualidade, e aí vai havendo uma polarização, os que vão ficando parados e vão ficando mais densos, e os que vão se sutilizando e crescendo. Então, eu acho que tudo isso é um reflexo dessa mudança energética que você tão bem descreveu aí com números, né? E aí eu acredito que é importante também para que a gente, como sacerdote, tente acompanhar isso, né? Porque a religião tem os fundamentos dela, não vamos descaracterizar a religião, mas nós precisamos adaptar o nosso culto às necessidades das pessoas e não sempre exigir que as pessoas se adaptem sempre às necessidades do culto, porque as religiões que se manteram mais inflexíveis no tempo foram as religiões que tenderam com os séculos a morrerem. E as religiões que mais se adaptaram são as religiões que estão vivas até hoje, né? Vamos citar aí um exemplo que é um pouco controverso, mas enfim, né? O culto de Ifá, né, na Nigéria, que hoje está em vários países aí, inclusive no Brasil, na Europa, enfim, nos Estados Unidos, ele tem uma similaridade muito grande, né? Alguns diriam até uma origem na geomancia árabe, né? Se você for olhar os sinais geomânticos, né, eles são muito similares, né, aos principais sinais, aos odus de Ifá, né? A diferença é que no Ifá nós temos 256 odus e os sinais geomânticos, né, seriam 16, né? Mas no culto de Ifá nós temos aí 16 odus principais e os outros 240 seriam secundários, né? E você somando, né, esses 16 com esses 240 daria 256. E os principais são idênticos aos sinais geomânticos. Então, essa origem aí árabe, né, do culto de Ifá, da geomancia árabe, né, chegou até a Nigéria e foi formado um culto, né, dentro da religião tradicional iorubá, que é apenas um dos cultos, né, porque existe o culto a outras divindades, a outros orixás, mas existe o culto a Xangô, existe o culto a Iemoja, existe o culto a Egungun, a Yami, a Exu, enfim, mas existe um dos cultos a Orunmilá, né, cujo sistema oracular, né, sistema doutrinário se chama Ifá, veio através dessa geomancia árabe aí, que foi adentrando aí na Nigéria, né, através dessa influência aí de origem muçulmana, e que se originou ali, né, nos sinais geomânticos que eram desenhados na areia do deserto. E com o tempo, esses sinais geomânticos que eram desenhados na areia do deserto e que estão também intimamente ligados aos astros, eles passaram hoje em dia, dentro do culto de Ifá Yorubá na Nigéria, a serem ressignificados num opon, né, que é uma madeira circular, ou às vezes até retangular, e no qual se coloca, né, um pó sagrado de uma árvore sagrada, que é feito através de um cupim, né, o cupim rói a árvore e produz esse pó, chama Hierossum, e aí esse pó que, né, não é por coincidência, mas é um pó de corzinha bege clara, que é a mesma cor da areia do deserto, ali são feitos os odus de Ifá, né, os símbolos dos signos de Ifá, que são 16 principais e 240 secundários, somando 256. Né? Então, algo que era na areia do deserto passou a ser ressignificado ali em Yorubalândia, de modo geral, né? Estou aqui resumindo, né? E hoje chegou até nós como um ritual religioso. Então, nós temos que entender que por trás da geomancia árabe, que por trás do culto de Ifá e Yorubá, existe uma essência. E para mim é isso, despertar espiritual. Não é que eu ou você, Fábio Santos, vamos querer unificar a geomancia árabe ou a geomancia europeia com o culto de Ifá. Não, são tradições hoje diferentes. Mas é preciso que a gente tenha compreensão de que por trás daquele ritual todo existe uma essência. E que a gente hoje em dia, com o nível de consciência que nós temos, com o nível de informação que nós temos, não podemos mais nos prender somente à aparência. Não podemos mais nos prender somente à repetição de rituais eternamente, sem sequer saber o porquê de estar fazendo aquele ritual. Até porque, eu estou citando um dos exemplos, mas se você for olhar em toda a Yorubalândia, existem mudanças dentro do próprio culto de Ifá. Né? Se você vai para Belcutá, por exemplo, existem diferenças no culto de Ifá, por exemplo, de Oió, né?
Existem diferenças sutis, mas existem do estado de Oxum, por exemplo. Então, se existe uma diferença no ritual, mesmo que seja uma diferença sutil entre uma localidade e outra, é porque por trás daquela diferença, por trás daquela aparência, por trás daquele rito externo, existe uma energia por trás daquilo, um fio que liga toda aquela tradição a uma consciência maior. E é isso que eu chamo de despertar espiritual. Por isso foi interessante, para mim, acredito, até movido pelo astral superior, ou pelo universo, ou como queiram chamar, que eu tenha, né, nascido no meio evangélico e fiz o caminho de volta. Né? Geralmente as pessoas são das religiões afro e vão para a igreja evangélica. Né? Eu fiz o caminho inverso. Eu saí de uma igreja evangélica na qual eu nasci, aos 15 anos de idade, adentrei, né, na Umbanda, enfim, já expliquei aqui no início do vídeo, porque me deu uma visão, digamos assim, holística, né? Eu fui também formado, né, pela Academia de Reiki de Londres, né, como mestre de Reiki, passei por todos os níveis até chegar ao mestrado, sou professor de Reiki, né? Então você pode fazer uma comparação, né, da energia, vamos dizer assim, quântica com o Ti, com o Ki, do Ki, do Reiki, né? E você pode fazer essa comparação com essa energia que é manipulada através do ebó, com a energia dentro da religião Yorubá, com a energia que é manipulada através da força do pensamento, da força do ectoplasma do médium incorporado da sua entidade da Umbanda, na Quimbanda, com a vela, com um copo d'água, ou nos lugares onde nem se usa nenhum elemento, mas somente com o ectoplasma do médium, aquela energia, aquele prana vital, aquele axé deslocado. Então, a gente hoje já tem uma compreensão de que a essência é a mesma. E o ritual religioso, ele muda. E cabe a cada um de nós, através do seu despertar espiritual, escolher uma vertente religiosa ou nenhuma para poder fazer o seu despertar espiritual. Porque, como eu acredito, isso é uma crença minha, você pode fazer um despertar espiritual sem religião nenhuma. Assim como você pode fazer utilizando a religião, como você bem falou, como veículo, como ferramenta. Perfeito. Perfeito. Eu acho que dá pra gente bater o martelo nessa definição de despertar espiritual como busca pela essência. A manifestação da essência é que é variada, mas a essência é a mesma. Né? E é essa essência que a gente procura. Uma coisa interessante que você tocou é essa consequência de toda essa mudança energética, né, e frequencial, a polarização que também está acontecendo frequencialmente no despertar, ou seja, pessoas estão despertando mais rápido, dentro daquele pé na bunda que eu falei agora há pouco, as pessoas estão tendo duas reações, ou estão realmente indo e despertando, ou estão sentando e chorando porque tomaram um pé na bunda. Então quem senta e chora são as pessoas que realmente, infelizmente, são enganadas, as pessoas que vão ser vampirizadas, as pessoas que estão indo para um caminho que não é o do despertar. Mas as pessoas que estão se movendo e estão acompanhando essa tendência, que não é mais tendência, é uma via de mão única, não tem volta, que é a busca pelo conhecimento. Você mesmo deu um exemplo. A gente tem que estudar hoje muito mais do que antes, a gente tem que ter mais qualificação dentro do trabalho, a gente tem que buscar coisas, ser mais versátil, enfim. A exigência por conhecimento está muito maior. E não é coincidência disso estar acontecendo na era do despertar. Eu chamo o momento que a gente está vivendo agora de era do despertar. A era do despertar da humanidade é agora. Se a gente olha historicamente, pelo menos que eu tenha conhecimento ou que eu tenha percepção, nunca na história recente da humanidade, quando eu falo recente, de algum par de milhares de anos para cá, a gente teve um momento tão propício para o despertar espiritual, onde a gente tem todas as vertentes de uma sociedade religiosa, política e tudo mais, voltadas para o conhecimento e uma condição física mesmo, energética para que isso aconteça. Então é bom que a gente comece a observar, estando dentro da religião ou não, independente de como a gente busca a manifestação dessa essência que a gente estava falando, da gente fazer uma autoavaliação mesmo, aquele olhar para dentro, você comentou agora há pouco, ou seja, essa internalização, essa meditação, essa reflexão de
que caminho eu estou seguindo e que caminho eu quero seguir. Né? Então, dentro de um questionável livre-arbítrio que a gente possa ter aqui no planeta Terra, qual o caminho que eu quero seguir? Eu quero despertar? Eu quero surfar nessa onda que tá acontecendo agora ou não? Eu prefiro viver o que eu respeito, não estou criticando, mas prefiro viver na minha bolha e viver a realidade que eu acredito, porque para mim não é nada disso, que também tá tudo certo. Né? Eu acho que a gente está nessa escolha agora, viu, Oba? Pra gente aí, já caminhando para a nossa conclusão, eu acho que a gente está dentro dessa escolha nesse momento. Isso se essa escolha já não passou. Não sei se a gente já passou um pouco desse momento, mas vamos falar que a gente está vivendo isso agora, né? Você tem essa mesma percepção? Tenho essa mesma percepção e acho que existe uma grande resistência a essa evolução, porque às vezes a gente não consegue, digamos assim, acompanhar, né? Eu falei aqui, se tem um exemplo de pessoas que conseguem acompanhar e de pessoas que não conseguem acompanhar, mas na verdade nós, né, 90% estamos no meio termo. Algumas coisas a gente consegue acompanhar e outras coisas não. Então não é uma divisão tão clara ou tão generalista ou tão simplista de algumas pessoas conseguem, outras não. Eu diria que todos nós temos os nossos desafios em algumas áreas e em outras áreas a gente consegue lidar melhor com as mudanças. Então é importante a interdependência nesse momento. É entender que a gente precisa cada vez mais fortalecer o diálogo, fortalecer o respeito, fortalecer a troca, para que a gente possa receber, né, a energia, a fortaleza, ou ser fortalecido naquelas áreas que a gente é mais deficiente e que possa complementar o outro, né, o nosso próximo, na área em que o outro também está deficiente. Eu acho que a interdependência no processo de crescimento é muito importante, porque essa interdependência vai fazer com que a gente cresça mais rápido como coletividade. E não só pensar, bom, como o despertar espiritual ele é uma questão íntima minha, individual, então eu vou evoluir sozinho e deixar os outros para trás, porque isso não vai acontecer também. Nós somos parte de uma egrégora, se nós estamos nesse plano aqui, por mais que nós possamos nos supor, de alguma forma, evoluídos ou, digamos assim, esclarecidos ou despertos, nenhum de nós, na verdade, realmente ainda o é. Nós estamos no processo do despertar espiritual. Exatamente. Eu acho que a gente só começou a levantar o véu, porque se a gente levanta o véu, descoberto o véu de uma vez só, a gente pode acabar sendo cegado pela luz e não conseguir enxergar aquilo e acabar cegos, né, pela luz. É como se você olhasse diretamente para o sol. Você precisa de algum filtro aí e você ir entre uma nuvem ou um óculos escuro para você conseguir olhar, né? Ou então quando o sol está se pondo, ou quando o sol está nascendo, você não pode olhar diretamente para o sol sem uma lente. Então, a gente precisa entender que não existe também uma superioridade, né? A gente tem que ter uma paciência, a gente tem que ter, digamos assim, uma compreensão e principalmente uma boa vontade com as outras pessoas para respeitar o tempo de cada um, para respeitar a diferença de cada um, porque se existe multiplicidade de consciências, né, o Criador do Universo é que fez assim, né, para aqueles que acreditam no Criador do Universo, e que cada um vai ter o seu passo, cada um tem o seu tempo, e que está ok também, porque senão algumas pessoas acabam se sentindo numa obrigação de ter um passo evolutivo, digamos assim, tão rápido e tão intenso, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja no despertar espiritual, ou seja até nas religiões, que essas pessoas acabam se prejudicando energeticamente, se prejudicando espiritualmente, porque elas não conseguem acompanhar. Perfeito. Onde eu assino? É isso. O processo é individual, mas a gente tem sim essa interdependência, né? Eu sempre falo assim, se todos somos fractais da fonte, todos somos a fonte. Então, o famoso namastê que as pessoas adoram falar uma para outra é o meu Deus interno saúda ao seu Deus interno, né? Ou seja, reconhecer no próximo, né, um fractal de si mesmo.
Ou seja, quando eu faço bem a você, eu faço bem a mim. Né? Quando eu faço mal a você, eu faço mal a mim também. Né? Então a gente tem sim essa interdependência. Não tem essa. Ninguém que está aqui encarnado, não tem ninguém desperto, Messias encarnado no planeta Terra. Estamos todo mundo no mesmo nível. Um pode estar um grauzinho para cima ou para baixo, tá, mas tá todo mundo no mesmo oceano, né, de frequências. Então, a gente que lembre, né, a gente deve ser sempre lembrado que estamos humanos nesse momento, estamos na mesma frequência. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Então vamos se ajudar, que vai ficar muito mais prazeroso, né? Fica muito mais prazeroso. Exatamente. E para encerrar também rapidinho, eu gostaria de fazer uma observação aqui com relação às nossas imperfeições. Né? Vamos ser mais, digamos assim, misericordiosos com nós mesmos, com os nossos erros. Isso não quer dizer ser complacente, mas se a gente erra hoje, vamos procurar melhorar amanhã e vamos procurar ter uma compreensão também de que o outro também está nesse processo, de que o passo dele é diferente, a velocidade é diferente, as experiências do outro são diferentes e que a gente não está num mundo de luzes ou num mundo de encanto, a gente ainda está num mundo onde, infelizmente, né, por causa dessa diversidade de graus de consciência, infelizmente ainda existe a guerra, infelizmente ainda existe a fome, infelizmente ainda existem as doenças, né? Então não adianta também a gente entrar digamos assim, numa filosofia. Eu vou resolver todos os problemas do mundo somente com pensamento positivo, porque não é isso. A gente não está numa frequência vibracional puramente mental. Nós estamos numa frequência vibracional no qual o espírito está encarnado numa matéria densa. Então não adianta simplesmente pensar positivo. Eu não posso simplesmente pensar positivo e pegar um avião para pilotar. Não, eu preciso estudar, eu preciso passar provas, eu preciso me qualificar para saber operar aquela aeronave, porque senão eu vou matar pessoas. Então é preciso que a gente entenda, às vezes, né, no caso até dessa pandemia, né, que a gente está vivendo no momento agora em 2020, não julgar o próximo, né? Não dizer, não sei quem pegou porque ele não pensou positivo, não sei quem ficou doente porque não pensou positivo, ou a pessoa teve câncer porque ela guarda muito rancor. Não, porque isso é julgar, isso é julgamento. Então a gente tem que dar um passinho, e o passinho é não julgar, o passinho é fazer a modificação, o despertar espiritual interno. E se a gente puder utilizar aquele conhecimento de uma forma positiva ou construtiva para o outro, ótimo. Mas com um grande cuidado para não, digamos assim, ofender ou melindrar as pessoas que ainda não chegaram naquele estágio de compreensão naquele assunto. Porque em outros assuntos elas podem estar muito além de nós. Sim. Então a gente é meio que um paradoxo. A gente tem que ter essa, digamos assim, essa compreensão, essa paciência, porque todos estamos, como você falou aí, no mesmo barco vibracional, e não é porque você está sentado na ponta do barco que o barco não seja o mesmo de quem está sentado lá atrás. Está todo mundo remando e todos vamos chegar praticamente juntos, porque estamos encarnados. Então, infelizmente, ainda há doenças, ainda há fome, ainda há injustiça social. E como que a gente vai mudar isso? A gente vai mudar isso primeiro por dentro, né? Primeiro procurando ser boas pessoas. Agora, também não exigindo de si perfeição, porque seja lá quem foi, né, na sua crença ou na crença de quem estiver nos ouvindo aí, o Criador do Universo, ele nos fez assim. Então, cada um tem uma crença, cada um tem um tempo de evolução e está ok. Né? O grande detalhe aí do despertar espiritual é saber que nós ainda não estamos despertos, estamos despertando como todo mundo. Exatamente, perfeito. Perfeito. Babá, obrigado, viu? Adorei o bate-papo. Espero que seja o primeiro de muitos. E já que a gente já está aí ensaiando esse bate-papo virtual faz tempo, agora já fica o convite aqui oficial para você participar dos meus cursos presenciais também quando for para Lisboa, tá? Para a gente fazer esse bate-papo ao vivo com o pessoal. Tá combinado? Está combinado, estarei presente, se Deus quiser, em breve essa pandemia há de acabar e estaremos presentes lá. Agradeço pelo seu livro, que você me deu pessoalmente quando esteve aqui em Lisboa. Agradeço a todos os seguidores aí do canal Espiritualidade Independente, aos novos seguidores do canal Despertar Espiritual. Agradeço a você, Fábio Santos, aqui por
dedicar um pouquinho aí do seu tempo e da sua energia, né, aos nossos seguidores. E gostaria, só para encerrar rapidinho, que você falasse sobre o nome dos seus livros e quem quiser adquirir, como é que faz para adquirir seus livros. Ah, claro. No momento eu tenho 3 livros, né? O primeiro é a Resposta para Tudo, o segundo é Intervenção Planetária e o terceiro livro, O Fim da Ilusão, que foi lançado agora em 2020. Quem quiser pode acessar o meu site aqui embaixo, fabsantos.com, fabsantos.com. Lá tem a agenda de cursos, palestras, tem os cursos online, eu já tenho 2 cursos online para quem quiser fazer na internet, não precisa nem esperar o presencial. Tem a parte dos livros também e os links, né? Para ficar mais fácil, todos estão na Amazon. Quem está fora do Brasil pode adquirir na Amazon e no Brasil também está na Americanas, está no Submarino, enfim, lá no site tem todos os links para quem quiser. E obrigado, Babá, pela oportunidade. Um abraço pro pessoal do canal Despertar Espiritual, para quem não me conhece ainda, para quem me conhece também um abraço para todo mundo. E espero te encontrar logo, viu, Babá? Se tudo der certo, em agosto estou em Lisboa. Axé, amém, que assim seja, que os céus digam amém. E eu agradeço a todos vocês, agradeço principalmente a você, Fábio. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Prazer é meu. Gente, obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau.